O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra, das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quando aceita o seu testemunho, atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos no tempo da Páscoa, que vai até Pentecostes, e nós celebramos este tempo como um único dia para celebrarmos bem a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira leitura que nós ouvimos hoje, tirada dos Atos, descreve um momento crucial na história cristã, logo após a ressurreição de Jesus. Aqui está uma pequena catequese que pode ser útil para as mães que estão clamando a Santíssima Trindade. Porque no contexto dessa leitura, os apóstolos Pedro e João estavam pregando e ensinando sobre Jesus, mesmo depois de serem advertidos pelas autoridades judaicas para pararem. E eles não pararam, eles não tiveram medo, eles persistiram pregando, ensinando, falando, anunciando e testemunhando o ressuscitado. E as autoridades, elas estavam preocupadas com a influência que os ensinamentos dos apóstolos poderiam ter sobre o povo. Tinham medo do anúncio da palavra renovadora dos apóstolos, porque quem se encontra com o Cristo ressuscitado tem uma vida nova, é renovado, as coisas antigas ficam para trás e a pessoa assume as coisas novas do alto. E quando os apóstolos foram assim confrontados mais drasticamente pelas autoridades sobre por que eles continuavam falando sobre Jesus, anunciando sobre Jesus, e Pedro e os outros apóstolos respondem para as autoridades: nós devemos obedecer antes a Deus do que aos homens. Em primeiro lugar, a vontade de Deus. Depois, as coisas humanas, as coisas da terra. Portanto, aconteça o que acontecer na nossa vida, em primeiro lugar devemos colocar sempre Deus, a sua palavra, a sua vontade, a sua inspiração, o seu desejo,
e não termos medo de tudo aquilo que Ele vai colocando no nosso coração. Porque à medida que nós vamos colocando em prática, o nosso coração vai se enchendo de alegria, de esperança, de vida nova, porque quem está conduzindo a nossa vida já é a ação do Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo está conduzindo, não devemos ter medo de testemunhar, de anunciar, de nos reunir e de pregar. O Papa Francisco, ele sempre nos pede para que a gente escute em primeiro lugar a Deus, pois é o Espírito de Deus quem conduz a história. Portanto, antes de uma reunião, antes de um encontro, antes de iniciarmos o dia, nós também devemos sempre parar e pedirmos o Espírito de Deus, pedirmos que Ele fale ao nosso coração, que Ele nos dê toda a luz, todo o discernimento, toda a força para enfrentarmos as dificuldades daquele dia. E assim, Ele vai abrindo o nosso caminho, o nosso dia, a nossa vida. Porque às vezes tem gente que chega para a oração e já começa pedindo, encostando Deus na parede, exigindo dele muitas coisas, e na hora que Deus vai falar, a pessoa encerra a oração e pronto. E deve ser o contrário, primeiro a palavra de Deus, a inspiração que Deus nos dá, para depois falarmos com Deus humildemente. E os apóstolos aqui nessa leitura, eles afirmam que eles estão agindo na ação do Espírito Santo. E nesta força é que eles estão assim testemunhando a ressurreição de Jesus. É na ação do Espírito, é na força do Espírito. Não é na força humana, na força do estudo, na força da razão, do convencimento, de uma técnica de comunicação, mas é uma ação que brota da espiritualidade, da nossa comunhão com Deus, na nossa abertura para com o Espírito de Deus. Portanto, esta passagem nos mostra a fé. E quem tem fé, tem coragem, tem convicção, como os primeiros discípulos de Jesus tiveram, para enfrentarem a oposição, para irem em frente, para vencerem as ameaças e as perseguições que eles tiveram naquele tempo. A vida nunca foi fácil. Em todos os momentos da história, todas as pessoas sempre tiveram muita dificuldade para viverem a palavra de Deus, para colocarem em prática. E este tempo que nós estamos vivendo não é diferente, mas não estamos abandonados, não devemos ter medo, devemos enfrentar as situações, porque Deus caminha conosco, o ressuscitado vive entre nós. Ele que deve nos conduzir e conduzir a nossa história na medida em que nós vamos permitindo a sua ação no meio de nós e dentro da nossa vida. Portanto, mães, assim como os apóstolos estavam dispostos a ensinar, a viver sobre Jesus, apesar da oposição daquela época, as mães hoje também enfrentam muitas oposições no dia de hoje. Muitas, diante de uma cultura materialista. As mães devem, assim, priorizar a sua comunhão com Deus, o seu aprofundamento na palavra de Deus, o seu aprofundamento nos ensinamentos da igreja, na tradição, não no tradicionalismo, na tradição. É diferente do tradicionalismo. Na tradição da igreja, no magistério, e serem mães que passem para os filhos a fé, a educação religiosa, ensinando-os a perseverarem no seguimento de Jesus. Que as mães sejam normais, que os filhos sejam normais dentro da realidade nos dias de hoje. Normais
no sentido de estarem com os pés na história, mas com o coração em Deus, com o olhar em Deus. E os filhos vão aprendendo vendo os pais rezando, meditando, abraçando a igreja que Jesus deixou. Eles vão aprendendo muito mais pelo exemplo das mães do que pela fala, muitas vezes. Agora, se os filhos já cresceram, eles já receberam uma formação e as mães podem ajudar os filhos dos filhos. O Espírito de Deus está no meio de nós. E nós estamos imersos hoje aqui e também durante o encontro que nós teremos até no domingo, estamos imersos dentro de um ambiente propício para a ação do Espírito de Deus. Porque paramos para estar aqui, desejamos estar aqui, estamos com o nosso coração e com a nossa alma abertos para que o Espírito haja. O ambiente está preparado, o Espírito quer agir. Então vamos permitir que Ele haja no meio de nós, para que Ele possa operar com toda a sua força, com todo o seu poder, fortalecendo a nossa fé, abrindo nossos olhos, purificando-nos, libertando-nos e concedendo muitas graças e bênçãos espirituais a todos nós que estamos aqui, a todos que nos acompanham pelo sistema Canção Nova, porque queremos e desejamos a ação de Deus, a ação da Santíssima Trindade. Esta é a hora, este é o tempo propício para esta ação, e Ele vai agir, e muitas graças nós obteremos do Senhor nosso Deus. Assim nós compreendemos também o clamor do salmista. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E quando o infeliz grita e é ouvido, ele se torna feliz, se torna alegre. Uma alegria que não vem do mundo, mas uma alegria que vem do coração de Deus. É a alegria do Evangelho, como nos fala o Papa Francisco. No Evangelho, nós ouvimos que quem vem do alto está acima de todos. E quem é da terra é terreno e fala da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Então ele testifica aqui neste Evangelho o que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Então este versículo, ele nos mostra assim a superioridade de Jesus, que veio do céu, que veio da parte de Deus e que nós devemos olhar para as coisas do alto, porque são as coisas que nos realizam, que realizam o nosso coração, que nos dão esperança, porque as coisas da terra são da terra, elas passam, só trazem assim tristeza, frustrações, desentendimentos e toda esta desordem que nós estamos vendo no mundo hoje. Portanto, para as mães que estão aqui, que rezam pelos seus filhos, esta passagem é um lembrete poderoso de que Jesus, Ele é divino, Ele veio de Deus, Ele está acima de todas as coisas terrenas e nós podemos encontrar nele todo o consolo, toda a esperança e saber que Jesus testifica as coisas celestiais e que Ele tem autoridade sobre as coisas da terra. Consolo, esperança, confiança. Ninguém que está aqui que tem um problema difícil deve dizer: este problema é impossível de ser resolvido, porque para Deus tudo é possível. Entregue ao Senhor a sua dificuldade, o seu problema, porque Deus pode realizar esta obra pela fé que nós depositamos nele, pela ação
da sua presença aqui no meio de nós. E no versículo 33 ele diz: aquele que aceita o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Aceitar, acolher na fé, não na razão, porque a razão é limitada, embora precisamos da razão para que a nossa fé realmente amadureça. Esta fé que é um dom de Deus, que Ele nos dá gratuitamente, esta fé que vem pela pregação, como nos diz São Paulo, esta fé que nós recebemos no dia do nosso batismo como um dom de Deus, mesmo não sendo assim merecedores. Portanto, para as mães que estão rezando pelos seus filhos, isto significa a confirmação da verdade de Deus em suas vidas e na vida de seus filhos. Vocês podem clamar a Deus, podem pedir, podem invocar a Santíssima Trindade, a ação do Espírito Santo de Deus, porque Deus vai nos capacitando, nos formando, nos modelando, e nós também sairemos daqui testemunhando a vontade de Deus que se realiza na nossa vida. Portanto, para encerrar, o Evangelho, ele nos fala também da Santíssima Trindade. Está muito de acordo com o tema deste encontro, porque a divindade de Cristo, a sua relação com o Pai e com o Espírito Santo e a participação na vida divina dos que creem em Jesus, formam esta Trindade Santa, esta comunidade que nos ensina também a vivermos como comunidade, como irmãos, como filhos de Deus, filhos que confiam e obedecem e seguem tudo aquilo que o Pai espera de cada um de nós, que foi revelado em Jesus Cristo e que acontece na nossa vida pela ação do Espírito de Deus que atualiza a sua mensagem para nós. Para concluir, João 3, de 31 a 36, oferecem às mães que rezam pelos filhos uma base sólida para as suas intercessões, lembrando-lhes da autoridade e do amor de Jesus e da necessidade de fé nele para a vida eterna. Sem a fé, as coisas não acontecem. Vocês podem, com certeza, se sentir fortalecidas ao clamar a Santíssima Trindade em nome de seus filhos, confiando na obra redentora de Cristo e na condução do Espírito Santo presente aqui no meio de nós. Amém.